Estamos chegando para mais uma live aqui no Terceiro Tempo. Você que está conosco a partir de agora no Facebook do Terceiro Tempo. Falamos diretamente da Avenida Paulista. Eu, João Antônio de Carvalho e toda a redação do Terceiro Tempo Apostos para as informações do Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada no fim de semana, mais uma rodada, né? A sexta rodada. Vamos dar uma passada também na Série B, porque o Fortaleza continua mandando por lá. Agora, João Antônio, eu queria começar dizendo para você que a rapaziada começou a chegar lá na Granja Comari. Então, Brasil! Mais do que nunca, como diria um amigo nosso, nós estamos iniciando aquele ritmo de Copa do Mundo, João. É verdade, Frank, grande abraço, boa semana a todos que nos acompanham. É um ritmo de Copa do Mundo, é como diria aquela música, né, da estação, né, uns chegando e outros partindo, né? Na seleção brasileira eles estão chegando e alguns estão partindo da Copa do Mundo, estão indo embora da Copa do Mundo. A gente teve notícias aí nas últimas horas. O Morata está fora da lista da Espanha. O Nainggolan, surpresa, hein? Jogando pela Roma, foi bem aí na Liga dos Campeões, está fora da lista da Bélgica e já disse que abandona a seleção, não quer mais saber de seleção, como também o Sandro Wagner já estava fora da lista da Alemanha e também disse que não queria mais saber de seleção. Então é aquilo, né? Alguns chegando felizes da vida porque vão disputar o Mundial e outros ficando fora de suas relações. Até vazou uma possível relação da Argentina, que o Mauro Icardi estaria fora, ele que tem problemas com o Messi, e também o Lautaro Acosta, que é um jogador jovem do Racing, também estaria fora da lista. Bom, eu ia falar isso mais à frente, mas já que você já emendou mesmo, então, de todos os que estão fora aí, algum vai fazer uma falta tremenda para a Copa do Mundo, não? Eu acredito que não. A Bélgica, por exemplo, o Nainggolan, ele é um baita jogador, eu gosto. Mas a Bélgica tem, eu estava vendo lá a relação de jogadores da Bélgica. No papel, a Bélgica tem uma super seleção. O problema da Bélgica é o que a gente fala, é a camisa. É a camisa. A Bélgica chegou já em semifinal de Copa do Mundo, quando tinha aquela geração de Van der Elst, Keulemans, o Sifo, mas é sazonal. Ela fez essa campanha em 86, depois disso sumiu, começou a parar de disputar mundiais, voltou agora há pouco. Essa geração eu entendo que é a melhor de todas. Já era uma geração boa na Copa de 2014. Isso, eu ia falar, uma geração amadurecida para a disputa da Rússia. Amadurecida, Lukaku, Hazard, nossa, é um time fantástico. Quando fala Lukaku e fala Hazard, você já fala de 4 jogadores, né? São 2 Hazard e 2 Lukaku, um lateral e um atacante, o Lukaku, e ainda os 2 atacantes, meias, aí o Hazard, né? O Éder e o Torren. E na verdade é uma baita seleção, então não vai fazer falta. Não vai fazer falta porque a Bélgica tem jogadores desse nível. O Sandro Wagner também, que foi cortado, também é um jogador que eu prefiro, por exemplo, Timo Werner, que é mais novo, que tem mais futuro na seleção da Alemanha. Se for cortado o Icardi também, o Lautaro é jovem também, pode ter outra oportunidade. O Centurion também, teoricamente, está cortado nessa relação aí que foi divulgada, que foi vazada, mas também não vai fazer falta nenhuma. Então eu acho que as ausências... E o Morata na Espanha? Também a Espanha tem Asensio, compor o grupo, tem Asensio, tem o Isco pelos lados, que é um jogador que fez uma temporada brilhante, tem o Iago Aspas do Celta, que jogando em time pequeno, 2 temporadas que ele vem jogando muito, né? Então também acho que faz falta de jogadores que se machucam, não aqueles que são tirados da lista pelo treinador, preteridos. Então o Daniel Alves, por exemplo, esse faz falta. Lembrando que na Espanha nós temos o Diego Costa, né, mais uma vez convocado para a disputa mundial, o Thiago Alcântara, filho do Mazinho, né, joga no Bayern, e tem o Rodrigo também, esse atacante que ele joga no Valência, né, João? O Rodrigo que apareceu nessa temporada, é um jogador fazedor de gols, então ele acabou preferindo o Asensio, o Rodrigo e o brasileiro, o Diego Costa. Então os 3 foram os atacantes escolhidos. Como, por exemplo, é sempre assim, você tem que escolher. Ele mesmo, o técnico, disse, eu tinha que levar 3 atacantes. Eu tinha que escolher dos que eu tinha lá. Então acabou sendo cortado o Morata, não acho que vai fazer muita falta, não. Bom, e lá na Granja Comari os brasileiros já estão chegando, né? A comissão técnica já estava lá hoje pela manhã para receber os jogadores. Marquinhos já chegou, o Fred já chegou, o Felipe Luiz também, é o Fred volante, tá, gente?
óbvio, né? Porque é o único que está na lista. Felipe Luiz também está por lá e os jogadores estão chegando agora para o início dos treinamentos hoje e amanhã, testes físicos, né, para os atletas que vão se apresentar, apenas o Firmino, o Marcelo e também o Casemiro, que vão disputar a final da Liga no sábado. O Marcelo e o Casemiro defendendo o Real e o Firmino, obviamente, pelo Liverpool. Esses se apresentam só no início da próxima semana, já com a seleção viajando para a Europa, ou seja, eles não vêm para a Granja Comari. O Fred já chegou, foi um dos primeiros, né? Claro. Se fosse ele, vai dar mole, vai dar. Se eu fosse ele, chegava ontem. O primeiro, ficava esperando já na porta do hotel. O primeiro a chegar foi o Marquinhos, né? Chegou 7 e pouco da manhã, e na sequência chegou também o Fred. Eu acho que o Tyson tem que chegar correndo também, viu? Olha lá, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre o clássico entre São Paulo e Santos. O São Paulo venceu, gente. São Paulo venceu, deu um salto aí na tabela de classificação, foi ali pertinho da zona de classificação para a Libertadores, está em sétimo e o Santos se vê pressionado no trabalho do Jair Ventura, já que é a terceira derrota já do Peixe no Campeonato Nacional. Na Libertadores está classificado, tem o Garcilaso essa semana para confirmar aí em primeiro lugar do grupo, ficar tranquilão o Santos, né? E também para dar uma recuperada, né? Porque faz uma diferença, né? Aquela pressão que a gente falou semana passada da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no Clássico para o Palmeiras, a gente pode estabelecer ela para o Santos essa semana, João Antônio. E no nosso site, no terceiro tempo, tem uma notícia que foi divulgada pelo UOL. Jair Ventura quer aproveitar esse período para pensar na contratação de um camisa 10. O problema é que o Santos não tem dinheiro. Que o Santos precisa de um camisa 10, a gente está falando isso faz tempo. O meio campo do Santos, o Santos é um time de compartimentos estanques. É a defesa lá, o ataque na frente, que é um bom ataque, mas não adianta você ter um bom ataque se a bola não chega. O Jair está tentando fazer de tudo. O Gabigol não vinha jogando bem, ele tirou o Gabigol descentralizado, colocou na lateral, e ele começou a render mais, já voltou a marcar. Aí o Sacha, que vinha jogando bem pelos lados, entrou como centroavante e ele agora é o prejudicado, porque a bola não chega. Então, ele tenta com o Jean Mota, tenta com o Vecchio, o Cittadini, o Renato já está com uma certa idade, para aguentar um ritmo, ainda mais um clássico que nem ontem, é complicado para o Renato. Tentou também o Vitor Bueno, que a gente sabe que é um bom jogador, mas ainda falta para ele uma condição melhor, para que ele possa ser aquele cara que pega a camisa e fala, eu sou o 10 aqui. Então não tem isso, o Santos não tem isso. Então o Santos vai continuar sofrendo muito, o Santos não tem dinheiro, o Jair não é culpado porque ele não tem, o elenco do Santos é um elenco frágil, tem uma garotada que pode vir a ser muito boa, mas é complicado. Você não pode fazer um time desses garotos, colocar Yuri Alberto, o Arthur Gomes, Vitor Bueno, Stadini, você coloca um monte de garotos. Se você não tem um time estruturado, esse time não anda. E deu para ver isso contra o Luverdense, quando o Santos entrou com um time reserva e perdeu num time que é sexto colocado no seu grupo na Série C, que é um time frágil. Então, dá para ver que o Santos tem um elenco limitado, tem um problema sério, gravíssimo no meio-campo, não tem um jogador de armação, jogador que pode pensar. O Alisson joga mais para trás, fez voltar o Renato. O Renato acabou voltando um pouquinho, o Yuri entrou no lugar do Alisson, mas é um jogador que pode fazer falta, porque o Santos está se segurando com a sua defesa. Então, quando a defesa não vai bem, e ontem o Renato acabou, porque esse é o problema, o Renato acabou falhando no início do lance do gol, mas é porque não dá, ele não consegue mais segurar o jogo todo, não tem mais o fôlego para jogar 90 minutos em alto nível num clássico, por exemplo. Talvez contra a Luverdense ele consiga, mas um clássico é difícil. E aí o São Paulo aproveitou disso, foi superior. O Santos teve alguns momentos que tentou entrar no jogo, principalmente no início do segundo tempo, mas foi aí que saiu o gol do São Paulo e o Santos não teve poder de reação. E olha, o João falou aqui da notícia que você encontra lá a respeito do Santos e essa busca pelo camisa 10, né, pelo armador, digamos assim, do time, esse tempo que o Jair vai ter para pensar aí. Lá no terceirotempo.com.br você tem também a opinião do Milton Neves a respeito desta pressão para cima do técnico Jair Ventura. O Milton defende a manutenção do Jair Ventura, basicamente por tudo isso que o João também relatou aqui, né? Pela falta de poder de investimento nesse momento do Santos e daquilo que tecnicamente o Jair tem à disposição
para trabalhar lá no elenco santista. E no São Paulo, o contrário, né? Aquela série de críticas que vinha, o time está invicto, não perde, mas também não ganha, aquela sequência de empates, agora já mudou um pouquinho, né? Mudou, foi para 10 pontos, o time jogou até bem, para a proporção que o time do São Paulo tem, ele sacou o Valdívia, não colocou nem no banco. O Aguirre está sendo muito corajoso. Realmente eu estou gostando do trabalho do Aguirre no São Paulo. Ele não tem um grande time, ele tem um elenco razoável e ele está mexendo bem com isso. Ele tirou o Diego Souza, deu um chá de banco no Diego Souza, o Diego Souza já voltou bem. Aí ele tirou o Marcos Guilherme também, deu um chá de banco no Marcos Guilherme, ele acordou e também já voltou a jogar melhor. Agora ele deu um chá de banco no Valdívia, para ver se o Valdívia acorda, porque desde que o Valdívia chegou, ele fez 1, 2, 3 bons jogos, depois caiu muito. Então o Aguirre dirigiu o São Paulo em 16 jogos, não repetiu o time em nenhuma partida. E eu acho isso legal, eu acho que o técnico, claro, tem quem defende que tem o time titular e quanto mais jogar junto, mais vai saber como o seu companheiro está, onde que ele pode ficar. Mas eu acho que se você tem várias opções, e todas elas são no mesmo nível, você tem duas vantagens em relação a isso, olha assim. Seremos do meio-dia. Você tem duas vantagens. Primeira, você roda bem o time, isso aí é interessante para dar oportunidade para todos. E aí o jogador que está fora vai sentir que uma hora ele pode ter uma chance de voltar a jogar. E também para recuperar jogadores lesionados. Então se você está, toda hora você mexe no time, você tem um jogador que pode entrar naquela posição. Se naquele momento, naquele jogo, tem um jogador que não está bem, o técnico tem uma confiança maior para tirar aquele jogador e colocar outra peça. E também, muita gente fala, eu sou favorável a manter o time. Eu acho que dependendo do sistema de jogo, do adversário, você também pode mudar. Então uma coisa, você jogar aqui naquela vez que ele foi pegar um Corinthians, que estava muito bem no campeonato, e você entrou com 3 volantes. Aí tem outros jogos que você faz os 3 zagueiros liberando mais os laterais, aquilo que eu pedia que o Roger fizesse em algum momento contra o Corinthians, para ter domínio no setor de meio campo. E o Roger nunca fez, porque ele não sai do seu esquema. Cada um na sua, não estou criticando o Roger. Mas eu acho que o técnico pode sim mudar o sistema, mudar peças de acordo com o adversário. Então eu estou até gostando realmente do trabalho do Diego Aguirre. Confesso que, não é que eu fui contra a contratação dele, achava que eu ia resolver, mas aí que está, como o Jair Ventura, o problema não é o Aguirre. A gente sabe que o problema do São Paulo também é um elenco médio, vamos assim dizer, um elenco médio. Mas com as peças que tem, o Aguirre está indo muito bem. Ele já conseguiu dar uma consistência defensiva para o time, né? Olha aí, Inês Salles, grande abraço para você, o Roberto Fernandes também, o Nonato Luz, José Donizete, ele diz que o Santos está uma vergonha, o Verli, ele é americano, Verli americano de Itápolis, interior de São Paulo, é isso aí, onde era a sede do Oeste, né, que agora está aqui em Barueri. Ele disse que é palmeirense e roxo. A Luziane Santos conosco também, assim como o Kleber Sena. Falamos do clássico aqui, abrindo a nossa live, São Paulo e Santos. O São Paulo subiu para a 7ª posição na tabela, tem 10 pontos ganhos. O Santos é o 14º, tem 6 pontos ganhos. Mas, por exemplo, pode ficar numa situação ainda mais complicada ali, beirando a zona do rebaixamento. Não vai entrar na zona do rebaixamento, mas tem o jogo do Inter contra a Chapecoense, uma vitória do Colorado. E o Santos fica ainda mais para baixo, porque o Inter vai subir para 3, vai subir mais 3 pontos. O Santos tem aquele jogo da 3ª rodada contra o Vasco da Gama, que vai ser só no dia 17 de julho. Mas o torcedor se preocupa porque 5 jogos, 3 derrotas, e as 3 derrotas fora de casa. Quer dizer, não tem poder de reação quando joga fora de casa. Olha só, a abertura da 6ª rodada do Brasileiro aconteceu no sábado com outros 2 clássicos, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro com uma equipe reserva, o Atlético não tem nada a ver com isso, foi lá com o Roger Guedes meio que sem querer mesmo, né? Porque eu não tenho culpa nenhuma, a bola bateu na canela dele e entrou, mas ele está, pelo menos dentro de campo, ele está correspondendo, marcando os gols, gol importante para o Atlético, Flamengo 1, Vasco da Gama 1, esses 2 os clássicos do sábado, João Antônio. O esperado do Atlético teve dificuldade porque o Cruzeiro tem um bom elenco, mas deu o Atlético 1-0, recuperação em excelente hora. O Atlético, porque clássico é clássico, só que você com o time titular e o outro com o time misto, se você não ganha o jogo, pressionado já com os resultados ruins que o Atlético vinha tendo, eliminações,
o Atlético ia ficar numa crise brava. Ganhou o jogo, respirou, está em primeiro no campeonato, quer dizer, aí o torcedor esquece um pouquinho aquelas eliminações e dá mais tempo para o técnico trabalhar na sequência do campeonato. E aí o que é legal é que assim, o Atlético agora ele só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, né? Ele pode se concentrar aí nessa disputa e de repente a manutenção desse primeiro lugar até o início aí do período de Copa pode ser importante também para o Galo. Flamengo e Vasco? Flamengo e Vasco, surpresa, né? O Vasco, de novo, é o que a gente fala de clássico. Sabe, o Flamengo está bem melhor do que o Vasco. O Vasco está em crise, mas chegou na hora que a bola rolou, o Vasco jogou a vida. E aí conseguiu um empate heróico. O Flamengo fez 1 a 0 com o Vinícius Júnior. O Diego estava impedido no lance, no começo do lance. O Vasco empatou logo depois com o Wagner, e aí o Flamengo bombardeou, tentou atacar, mas não conseguiu o segundo gol, mas também não foi aquela pressão toda, né? E aí no final do jogo, empurra para lá, empurra para cá, 4 expulsões, e todo mundo criticando a arbitragem, achando que não precisava ter sido tão rigoroso e expulsar tanta gente, afinal, um clássico sempre tem esse tipo de lance, né? Mas expulsou, eu também não sei, eu vi que não teve nenhuma agressão mais forte. Daria para contornar ali no final. Daria para contornar, ou até 1 e 1 para cada lado, quem começou, talvez 2 para cada lado, os times já tem problema, principalmente o Vasco, né? Vai ficar sem 2 para o próximo jogo. Bom, o Flamengo é o vice-líder da competição, né? Tem 11 pontos, é a mesma pontuação do Palmeiras, que jogou no jogo da sessão de gala, né? Do sábado, né? Praticamente. Jogo às 9 da noite, mamãe. No Allianz Parque fez 3 a 0 contra o Bahia, resolveu a parada no primeiro tempo ainda, né, João? Tirou o pé no segundo, né? O Palmeiras foi com o time titular e realmente alguns jogadores vêm fazendo diferença, né? O Palmeiras tem um reserva de luxo hoje que é o William, porque ele jogou porque o Dudu estava fora, né? Suspenso. O William, ele já fez o seu 7º gol no campeonato e quando ele não está fazendo gol, ele tem assistência, né? Na temporada, não no campeonato, na temporada. E o Borja, parece que o jogador quando tem confiança é outra coisa, né? Ele fez o gol dele, um gol de bela feitura, gol de artilheiro na frente do goleiro, e deu o passe para o primeiro gol do William, fazendo uma bela jogada, porque ele encarou o zagueiro, foi na velocidade, levantou a cabeça, ele não chutou de qualquer jeito, né? Levantou a cabeça e tocou no pé do William, para o William fazer o gol, que naquele momento, 2 minutos, abriu aí o Bahia tentou se abrir, tentou sair, aí ficou fácil para o Palmeiras fazer o segundo, o terceiro, e destaque também para o Lucas Lima, que aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, vai tentando aparecer. Será que ele percebeu que ele pode perder o lugar no time? Eu acho que ele já percebeu faz tempo, né? É claro que não é por um jogo contra o Bahia e tudo, mas e o Roger está dando muita chance. O problema é esse, ele precisa aparecer nos grandes jogos. Está insistindo muito com ele, mas ele precisa aparecer contra Corinthians, contra São Paulo, não contra a Bahia. Ontem ele participou de 2 gols, ele deu um passe muito legal para o Borja e fez aquela jogada do gol do Antônio Carlos, que ele lançou, recebeu de escanteio, lançou muito bem o Marcos Rocha cruzou e o Antônio Carlos fez o gol. Vitória fácil para o Palmeiras, e aí o Palmeiras no segundo tempo tirou o pé e teve tempo até de aparecer o Jailson de novo. Jailson, quando precisa, ele está lá, né? Bom, com esta vitória o Palmeiras foi a 11 pontos, é a mesma pontuação do Flamengo, só que o Flamengo é o vice-líder, o Palmeiras é o 4º colocado, entre eles está o Corinthians, que foi com o time para lá de misto, lá em Recife, jogar contra o Sport, saiu na frente com o gol do Roger, primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, mas aí depois acabou sofrendo um empate, né? 1 a 1, foi um resultado justo ou não? Dava para... Foi justo. Você esperava até que nem rendesse tanto esse time do Corinthians? Não, foi justo. A gente já falava isso. Eu só imaginei que talvez o Carille tivesse a intenção de colocar um time com 3 volantes. Talvez o Michael um pouquinho mais adiantado, né, como um meia, né? Ele não, ele acabou usando, ele manteve a sua formação com 2 volantes tradicionais, só que com o Roger adiantado. Então ele jogou com 2-3-1, o Roger adiantado lá na frente. Mas tinha o Matheus Vital, tinha o Pedrinho, quer dizer, o Corinthians, mesmo com o time bem desmantelado, 7 jogadores que são titulares não jogaram, mesmo assim, o Corinthians tem uma base e não pegou um adversário tão complicado. Esporte também, sabe? É uma equipe que está se montando também no campeonato, né? Pressionou em alguns já pontos trocou de técnico, chegaram jogadores novos, não é um time que está formado, né, para a disputa do campeonato. Teve poder de reação, porque o Roger fez aquele gol de cabeça que foi o primeiro dele, logo depois o Sport empatou, 10 minutos depois, e aí ficou nisso.
um jogo de poucas chances, não teve tanta chance assim, foi um jogo para empate mesmo, eu imaginava isso. Olha, vamos abraçar uns amigos aqui, o Jansley Amaral, o único invicto é o tricolor paulista, é isso aí, ele é de São Paulo, o Elton Reis manda um abraço pra gente aqui também, o Denis e o Leonardo Alves, Milton, Timão, é o Mil o quê? Sei lá. Esse é o meu. Bom, enfim, né? Está escrito aqui, esse corretor a gente lê. Agora, Fator Carille, ele concedeu entrevista logo, né, depois do jogo, para falar sobre a proposta, como a gente tinha informado na sexta-feira aqui no Terceiro Tempo, lá no portal terceirotempo.com.br, a proposta oficial ainda não chegou para ele, e ele confirmou isso ontem, né? E até deu uma desancada na imprensa, né, em alguns jornalistas aí. Eu acho que essa indefinição... Só que assim, ele não desmentiu nada. Ele está esperando chegar também. Alguém deve ter batido alguma coisa para o Carille. Porque se não, ele também já não tinha falado sobre isso. Ele seria taxativo já no primeiro momento ao falar: não tenho nada, não recebi nada, meus amigos os empresários não me falaram nada, então isso aí veio da imprensa, então vocês que se resolvam. Mas ele não fez isso no primeiro momento. Ele falou que podia receber, que de repente já tinha sido avisado, que alguém tinha comentado. Então, eu acho que isso aí pode prejudicar sim o Corinthians. Pode prejudicar o Corinthians. E o próprio Carille. Porque o que a gente já sabe é que o técnico do Sporting já foi demitido, o Jorge Jesus, e ele estaria nessa briga, não é briga, mas... São os dois nomes que o técnico, que os árabes têm, os sauditas têm no bolso do colete para contratar como treinador. Então, eu acho que todo esse carnaval que foi feito em cima do Carille, não foi só a gente não, veio de algum lugar também do Corinthians. O Corinthians também falou sobre isso. O que o Carille está insatisfeito é porque muita gente trouxe a informação dizendo assim: o Carille vai embora. Chegou a proposta, o Carille vai embora. E isso deixou ele bastante contrariado, porque o Carille é um cara muito correto, assim, pelo menos no tratamento. Eu não sou amigo dele, mas eu tenho assim, pessoas da minha relação que são realmente muito chegadas, muito amigas do Carille. E o Carille confessou para uma dessas pessoas que ele estava chateado com isso, com o fato das pessoas estarem cravando que ele estava deixando o Corinthians, sendo que nem a proposta oficial havia chegado para ele. Agora, o negócio ficou meio... um pouquinho mais claro, né? O Al Hilal foi até o Jorge Jesus, fez lá uma proposta para ele, estabeleceu as condições, e o Carille é um nome também que eles estão observando, e que, assim, as informações iniciais que eu recebi eram as seguintes: de que eles iriam fazer uma espécie de processo seletivo entre os dois, entre o Jorge Jesus e o Carille. Aquele que o Sheik gostasse mais, eu falava, esse cara eu gostei das ideias dele, gostei da conversa dele, eu vou trazer, eles aprovariam e investiriam. Agora, segundo a última informação que veio lá da Arábia Saudita mesmo, e aí com tradução, né, de colegas, de companheiros brasileiros aqui, seria de que a oferta teria sido feita ao Jorge Jesus e que ele resolveria aí entre hoje e amanhã se aceitaria ou não. E aí, caso ele não aceite, os caras vêm para cima do Carille. Então, o que deixou o Carille chateado, entristecido, foi essa questão de já cravarem que ele estaria indo embora, sendo que ele não tinha nem a proposta ainda. É que a gente acaba comentando o que vem, o que chega. Que se chegasse uma proposta realmente da Arábia Saudita... Se for do jeito que falaram, porque o problema o problema é que já foi divulgado o valor da proposta. Se não foi feita uma proposta, de onde que veio esse valor da proposta? Então, isso é que não está batendo. E muita gente, né, João, tá se baseando também na declaração do pai e da mãe dele, que eles concederam uma entrevista aí para uma emissora de TV, e o pai teria dito, ele falou que ele vai, mas ele falou no condicional. E aí o negócio cresceu de um jeito como se ele tivesse falado para o pai dele que já tinha proposta e que ele ia aceitar, mas não foi bem assim. Eu acho que o Carille não pode generalizar, porque talvez tenha um ou outro que tenha feito realmente alguns comentários mais fortes, falando que o Carille iria sair, mas realmente ele tem razão, porque não está batendo. Se ele está falando que até agora não chegou nenhuma proposta, como é que já divulgaram valores de proposta, dizendo que era uma proposta irrecusável e que por isso... Claro que ele mesmo falou de caminhão de dinheiro, mas ele não falou que tinha recebido.
Fala lá, você falou que não sairia do Corinthians por um caminhão de dinheiro. Você, mas se for 2, eu saio. Mas ele não falou que eu recebi uma proposta de 2 caminhões. Ele falou, nesse mesmo dia ele disse, só que não chegou ainda. E ele voltou a afirmar isso. Então ele tem razão e isso aí afeta o grupo e afeta o Carille sim. Não digo no jogo de ontem, porque ontem o Corinthians ele veio daquela vitória, poupou jogadores, acho que até de forma inteligente, mas na sequência do trabalho, quinta-feira já tem jogo da Libertadores, é importante para o Corinthians para ficar em primeiro. Eu acho que isso pode prejudicar sim. Consequência? Pode. Imagina o Carille que, claro, qualquer ser humano que se imagina trabalhando, não é pelo trabalho no futebol árabe, porque também não vai dar nenhum ganho para a carreira dele. Mas é a vida dele, pessoal, é o pé de meia da vida dele. Ele pode, se houver realmente uma proposta como essa, em valores, que já falaram que eu não sei de onde que veio, mas se houver aquilo, o cara vai ficar pensando, nossa, perdi uma chance, não foi dessa vez, será que vai vir outra dessa? Só lembrando, a informação também que a gente trouxe na sexta-feira, está lá no Terceiro Tempo, na minha coluna, terceirotempo.com.br, o Carille já rejeitou 4 ofertas, pelo menos, enquanto treinador do Corinthians. Uma do futebol chinês, e não é pouco dinheiro. Outra do Al-Shabaab, que é também da Arábia Saudita, e 2 ofertas que chegaram, 2 consultas, pelo menos, que foram feitas de clubes brasileiros. Dos que foram citados, o Atlético Mineiro, na saída do Oswaldo, pensou em contratá-lo alguns meses atrás, e o Flamengo, depois da saída do Carpegiani, o próprio André Sanches disse isso, depois o presidente do Flamengo negou, mas pelo menos nós temos aí 2 clubes cujo interesse foi noticiado com relação ao Carille. Então o Carille já rejeitou 4 ofertas. Esta, se chegar, será a quinta. E se chegar nestas condições, né, se de fato não houver um acerto com o Jorge Jesus, se chegar de fato nessas condições, a tendência é que ele já acena com a possibilidade de ir. Né? Mas a proposta precisa chegar e ela não chegou. Por enquanto não adianta nada, mas que eu acho que isso balança. Claro. Então eu acho que é prejudicial essas notícias chegando sem uma confirmação oficial, porque isso vai mexendo na cabeça do treinador e dos jogadores também. Eles ficam sem saber. Daqui a uma semana, quem vai estar me dirigindo? É o Carille, ou o Lozo, ou é outro? Até porque já falaram também que ele indicou o Rodriguinho, e aí ele falou, pô, não recebi nem proposta, como é que eu vou indicar jogador? Essas coisas que estão indignando o treinador do Corinthians. Olha só, o Jansley Amaral, ele é de Uberlândia, lá em Minas, do Triângulo Mineiro, torcedor tricolor. O Leonardo Alves disse que ele quis dizer Corinthians o melhor. O Dilson Lopes está conosco, o Ricardo Laurentino, mais de 80 milhões de aparelhos que compraram na seleção brasileira para fazer exames. Uma reformulação de 17 milhões de reais lá na Granja para receber, e mais um investimento em equipamentos. Agora tem um novo setor lá na Granja Comari para os jogadores da seleção brasileira. Edinaldo Melo mandou um olá para a gente, o Paulo Cortez também, a Fátima Rosário dá boa tarde aqui para a gente, viu, João? Cláudio Almeida também conosco, Vera Lúcia Dias Abrantes, todos participando da nossa live aqui no Terceiro Tempo. Eu acho que a CBF está certa em gastar dinheiro na compra de equipamentos para a seleção brasileira. Melhor investir nisso do que mandar para as Ilhas Seychelles, né? Então, deixar bem claro. Isso é fato, a gente não sabe, a gente nunca vai saber, nem nunca fica sabendo das circunstâncias das negociações, né? Mas pelo menos está investindo no futebol. Olha só, demais jogos do Campeonato Brasileiro, João. Vitória 2, Ceará 1, foi o jogo do domingo pela manhã. Com esse resultado, o Ceará demitiu o técnico Marcelo Chamusca, contratou o Jorginho. Jorginho, o tetracampeão mundial com a seleção brasileira, aí acrescenta, né? Jorginho acrescenta, né, João? Jorginho, sim. Jorginho, ele já teve bons trabalhos, outros nem tanto, mas isso é a tônica do futebol brasileiro. Então, claro, ele vai pegar um grupo de jogadores que não é um grupo tão talentoso, mas aí entra o dedo do treinador, né? Vamos ver o que ele pode fazer com esse grupo do Ceará. No ano passado ele treinou o Bahia, até o mês de junho, julho, está quase um ano parado o Jorginho. Paraná, falar em Pará, hein? Paraná segurou o Grêmio. Ô louco, 0-0, enchi lá meu fantasy game de jogador do Grêmio, me dei mal pra caramba. Paraná do Rogério Micali segurou o Grêmio lá. Mesclou o time do Grêmio, né? Mesmo assim, já teve jogos com o time reserva e que... Jogou, né? E só que não foi tão jogou bem. O Arthur porque tá lesionado. A zaga tinha o Léo Moura, Cortez, o Kahneman, o Bressan, jogou o Groi. Não jogou o Jeromel também. Não foi
foi um time reserva, foi um time mesclado. Jogou Luan, jogou Ramiro, jogou Michel, jogou Luan. Opa. Então é um time que jogou sem alguns titulares. Era um time para fazer uns 3. Mas era um time para ganhar o jogo e de novo teve problemas jogando fora de casa contra uma retranca. Como já aconteceu contra o Atlético Paranaense, que naquela oportunidade, mesmo com o seu toque de bola, perdeu um jogador e ficou atrás. Então o Renato tem que se mexer para saber jogar também fora de casa. Bom, Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. Agora, pronto. Agora toda semana que a gente vem aqui, a gente tem que falar de uma derrota do Atlético Paranaense. Tá ficando estranho, hein? É a quinta seguida, né? Quinta seguida, 8 jogos sem ganhar. Aí já é demais, viu, gente? A última vitória, foi aquela contra a Chapecoense na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. A situação tá ruim para o Fernando Diniz. Não adianta você ter um esquema de jogo diferenciado, um estilo de jogo bonito, se na prática isso não funciona. Então ele tem que repensar. E o elenco do Atlético Paranaense não é um grande elenco, a gente falou outro dia. Jogadores que rodaram muito já, Guilherme, Paulo André, Thiago Heleno, o Carleto. Jogadores, não é que são jogadores fracos, mas já rodaram demais e de repente nunca tiveram, ou pelo menos nos últimos tempos, tiveram sucesso em seus times, por isso que foram jogar num centro menor que é o Paraná, que é o Atlético. Não estou desmerecendo o Atlético, mas você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro, depois no segundo patamar você tem Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e aí tem Bahia, tem Pernambuco, tem o Paraná. E esses jogadores não são aqueles jogadores que você fala assim, vou pegar alguém do Atlético para colocar no meu time. Normalmente você puxa do Atlético Paranaense jogadores que são revelados pelo próprio Atlético, né? São esses que acabam se destacando e aí vem esse Pablo agora, que foi bom jogador bom demais. jogador, mas está meio perdido até no próprio sistema, de repente, de jogo do Atlético, que toca muita bola, ele não é um jogador de tocar bola, é um jogador de finalização. Agora, mais um resultado ruim, eu acho que o Diniz não aguenta, não. Olha, um abraço pro Sami Fargali, pro Marcos Cavaleiro, grande parceiro, Messi Soares, lá de Arraial da Ajuda, na Bahia, todos conosco, o Edson Silva também de Quixadá, no Ceará. Não sei se você torce pro vovô ou pro Fortaleza, se torce pro vovô, tá dando as boas-vindas pro Jorginho que tá chegando aí. Se torce pro Tricolor de Aço, você está feliz da vida, sorrindo demais, porque venceu mais uma vez no fim de semana na Série B, é o líder da segunda divisão do futebol brasileiro, o time do Rogério Ceni, com 16 pontos ganhos, né, João? Acho que é o destaque do fim de semana aí também da Série B. Né? Ganhou e bem do Figueirense, fora de casa. O Figueirense já tinha perdido do Avaí, mas era clássico. E agora 3-1 pro Fortaleza, mais um gol do Gustavo, né? E o Fortaleza realmente, parabéns, 16 pontos. O CSA assumiu a vice-liderança da Série B. Sabe quem é técnico do CSA, né? É o Sumidão. Marcelo Cabo, é o técnico do CSA, já fez um bom trabalho lá no Atlético Goianiense, né, no Dragão lá, ficou um bom período lá, até teve aquele problema e tudo, depois acabou saindo. Fazendo boa campanha no CSA também, parabéns ao Marcelo Cabo, aí se destacando, venceu Londrina fora de casa por 2-1. E só para finalizar, a gente falou da Série A. Assumiu a vice-liderança porque o Vila Nova perdeu para o Oeste aqui em Barueri, porque 3-0 o Vila é o terceiro. A gente escapou para a Série B, né? Hoje tem Inter e Chape. Onde o melhor paulista é o São Bento. Os paulistas não vêm bem, a Ponte perdeu de novo em casa. O Guarani também não vem muito bem, os dois estão meio longe da zona de classificação. O São Bento é o melhorzinho dele, mas também não está perto, não. E hoje tem Inter e Chapecoense. Sabe há quanto tempo que o Inter não marca um gol? O Inter? Não. 400... Eu ia falar contra o Cruzeiro, não fez. Eu estou procurando os jogos aqui, não fez. 400 não fez na primeira rodada, 2-0 contra o Bahia. Tem 2 gols, é o pior ataque do campeonato, não marca há 5 jogos, 480 minutos, 36 dias. Então, hoje é um jogo para o Inter também, porque eu coloquei o Inter naquela posição intermediária, não para brigar por título ou até Libertadores, mas eu não esperava que ele começasse o campeonato tão mal para já estar na zona de rebaixamento. Tem D'Alessandro, tem o Potker, tem Rodrigo Dourado, tem bons jogadores. Tá jogo em casa hoje, hoje pega a Chape em ascensão, classificada aí nas quartas da Copa do Brasil, perigoso. Vitória sobre o Flamengo também no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, não vai ser um jogo fácil não para o Internacional. Olha, estouramos mais uma vez nosso tempo aqui, o Marcos Muzak mandando um abraço pra gente, dando boa tarde, valeu Marcão, obrigado aí
audiência. Esta semana nós teremos então Libertadores, já nesta terça-feira, com definição do grupo de Vasco da Gama e Cruzeiro. Aí na quarta tem definição do grupo do Grêmio e do Flamengo. Importante, na quinta-feira tem o Timão em campo pela Libertadores e o Santos também. E aí a gente tem Sul-Americana com o Bahia na quarta-feira e tem Copa do Brasil com o Palmeiras na quarta, valendo vaga para as quartas de final da competição. Palmeiras e América, na ida, vitória por 2-1 do Verdão, e define neste meio de semana. E tem destaque olímpico também, né, João? Basquete e atletismo. No basquete, na sexta-feira, começou a decisão do NBB, Campeonato Brasileiro Masculino, e o paulistano teve um excepcional resultado. Eu tinha falado que seria em São Paulo, não, o jogo foi em Mogi. O primeiro jogo foi em Mogi, 99-82 para o paulistano, largou na frente e agora faz o segundo jogo na capital nessa quinta-feira. Já largou bem, mas o Mogi tem um poder de reação extremamente fantástico. Mostrou isso contra o Flamengo, que foi o primeiro da fase de classificação. Está aberta a decisão ainda, mas o paulistano deu um grande passo. E no feminino, ontem começou a final, também 5 jogos, e a equipe do Veracruz e Campinas perdeu a invencibilidade de 20 jogos. Perdeu para o Sampaio Basquete no ginásio da Ponte Preta, 56-55. Então o Sampaio Basquete largando na frente na final do feminino. E no atletismo, lá em Gliwice, na Polônia, o Darlan Romani, do arremesso de peso, ele que vive um grande momento, ele foi 5º colocado nos Jogos Olímpicos, melhor classificação dos arremessos da história do Brasil numa Olimpíada, e foi 4º colocado no Mundial Indoor do ano passado, em Birmingham. Aliás, esse ano, em março, em Birmingham, na Inglaterra. O Darlan Romani ganhou essa competição, esse meeting lá na Polônia, com 21,94 m, batendo de novo o seu recorde sul-americano. Ele já era o recordista, ele tinha 21,82. No seu terceiro arremesso ele fez 21,84, já tinha batido a marca, e no sexto arremesso chegou a 21,94. Essa marca dele é a sexta melhor do ano no arremesso de peso. Só que existe um diferencial que é bom a gente falar. Das 5 marcas que estão à frente dele, 3 são de um neozelandês, que é o Thomas Walsh, e 2 marcas do Ryan Cruiser, que é americano. Então, quer dizer, ele é o terceiro do ano. Porque se a gente tem uma competição hoje e esses 3 estão competindo, claramente vai no resultado só para cada um. Então, hoje, ele só perde, a sua marca só perde para 2 atletas. Então, o crescimento da Darlan Romani é muito bom, excepcional, resultado muito bom conquistado na Polônia. E tem entrevista nova, zerinho, sobre futebol feminino no Terceiro Tempo TV, o nosso canal do YouTube. Acesse lá, youtube.com/Terceiro Tempo TV, se inscreva e acione o sininho lá também para receber as notificações. E hoje tem entrevista exclusiva nova também entrando lá no nosso canal no YouTube. Tem no site também, Dr. Marco Aurélio Cunha, a gente conhece muito ele do futebol, ele que foi muitos anos dirigente até do São Paulo, médico, dirigente de São Paulo, passou por Santos, Bragantino. O Dr. Marco Aurélio Cunha, ele hoje é o supervisor da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que já garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de 2020 e para o Mundial de 2019. Com o título invicto da Copa América. E a gente conversou com o Marco Aurélio sobre o futebol feminino, tem muita novidade vindo por aí, a obrigatoriedade de todos os times da Série A terem equipes femininas, e também, claro, ele falou um pouquinho mais da nova gestão da CBF e também do momento do São Paulo Futebol Clube. Tudo isso na conversa que a gente teve com o Marco Aurélio Cunha. Bom, abraços então para Val Silva, o Vinícius Felício e Moisés Nobrac, ó, o Val e o Vinícius palmeirense, o Vinícius Felício lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, alô, Volta Redonda. E o Moisés Nobrac também participando conosco. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Aliás, mandar um agradecimento aqui nessa live do Terceiro Tempo, tá bom? A gente volta nesta terça-feira agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês que estiveram conosco, tá bom? Até esta terça, porque já tem Libertadores, o couro vai comer durante a semana. Abração a todos, grande semana para todos que nos acompanham.